Reencarnei como o coadjuvante vilão e o sistema mandou eu arrancar até o último centavo da protagonista, depois largá-la pra abrir espaço pro protagonista subir. Só que ele errou o momento da minha entrada. Agora, a Liu Huyan só tem 200 conto, mas a ordem do sistema continua a mesma. Hospedeiro, vai seduzir ela logo. Em uma semana consiga uma Maserati. Em um mês, engane ela e arranque uma mansão. Você quer que eu seduza ela, engane ela e ainda tire dinheiro dessa coitada que tá prestes a se jogar do prédio? Enquanto eu discutia feio com o sistema, Liu Huyan estava na beirada do terraço, prestes a cair. Não tinha nem sombra daquela pose arrogante e refinada de CEO. O sistema ficou calado. Depois de alguns segundos em silêncio, ele finalmente admitiu, todo sem jeito. Foi mal, hospedeiro. Esse peão aqui acabou de começar no trabalho e cometeu um errinho. Colocou você na linha do tempo errada. Pelo roteiro original, você deveria ter transmigrado há 2 anos. Ele tossiu 2 vezes. Fingindo calma, disse. Mas tá tudo bem. Mesmo com a linha do tempo errada, a missão do nosso coadjuvante vilão continua a mesma. Ele não conseguiu mais manter a pose e implorou, quase chorando. É meu primeiro trampo e eu já fiz uma cagada dessas. Meu chefe vai me matar, hospedeiro, me salva. Me ajuda a esconder isso. Quando tudo acabar, eu vou te recompensar e pedir pros superiores liberarem o dobro de pontos pra você. Se eu tivesse transmigrado no ponto certo, ou seja, 2 anos atrás então, no enredo original, aquela era justamente a fase em que a empresa da protagonista tinha acabado de abrir capital e estava voando. Como nova estrela da tecnologia, ela era o centro das atenções em todo o meio empresarial. Não era nem questão de comprar uma Maserati. Uma mansão de luxo, ela compraria de olhos fechados. Muitos grupos tradicionais queriam casar com ela para selar alianças comerciais e juntar forças. Mas quase ninguém sabia que o velho Liu tinha sofrido um acidente no interior e foi salvo por um jovem camponês de sobrenome Ji. Os dois viraram grandes irmãos e combinaram que, se no futuro tivessem filhos ou netos, poderiam unir as famílias em casamento. Só que depois, a família Liu foi transferida de volta para a cidade, e o contato entre as duas casas foi sumindo aos poucos. Ninguém mais falava daquele casamento arranjado de infância. Até que eu, esse coadjuvante maldoso, ouvi essa história por acaso em algum lugar e corri de longe até aqui, sem a menor vergonha, fingindo ser o neto biológico do vovô Ji Bochang. Eu vivia ao lado da Liu Huyan só na base da mentira, comendo e bebendo às custas dela, depois enganando pra arrancar dinheiro e até afeto, obrigando ela a namorar comigo e ficar noiva de mim. Aí, quando ela fosse incriminada, quebrasse e falisse, eu fugiria na mesma hora com toda a grana, sem olhar pra trás, deixando ela sozinha. Mesmo se ela quisesse se matar, eu não me importaria nem um pouco e nunca mais voltaria pra olhar pra ela. O verdadeiro Ji Bochang é que era o protagonista do romance. No original, depois que o vovô Ji morreu, Ji Bochang descobriu esse noivado infantil por meio do testamento e depois de pegar trem e rodar um bocado, finalmente encontrou a empresa da protagonista. Logo em seguida, ele viu Liu Huyan parada na beirada do terraço, balançando, prestes a se jogar lá de cima. Como esse era um romance de redenção, o verdadeiro Ji Bochang obviamente não podia agir como eu, um coadjuvante vilão sem coração, e simplesmente virar as costas. Ele era gentil e bondoso. No momento mais difícil e desesperador da protagonista, salvou Liu Huyan quando ela quis tirar a própria vida. Ele ficou ao lado dela, curou suas feridas e reconstruiu tudo com ela, até chegar ao final feliz. Mas agora, onde é que tá o protagonista? Onde foi parar essa redenção emocionante? Porra, por que trocaram ele por mim, o coadjuvante vilão? O sistema tossiu 2 vezes. Foi mal, hospedeiro. Por causa de uma falha no sistema, a chegada do protagonista também atrasou. Ele só vai encontrar a protagonista daqui a 2 anos. Então, nesse meio tempo, será que você pode seguir o roteiro original e enganar a protagonista só um pouquinho? Eu já tava pronto pra xingar o sistema até a 5ª geração, mas antes que eu abrisse a boca, Liu Huyan, bem na minha frente, deu um passo pra fora da beirada do terraço. Com a mão direita, ela acariciava o colar deixado pela mãe, e o corpo inteiro vacilava, como se fosse cair a qualquer segundo. Se a protagonista morresse, a linha inteira da história ia desmoronar e não teria mais volta. Aquilo era um desastre total, e eu nem tive tempo pra pensar. No instante seguinte, explodi com todo o potencial da minha vida, corri pra frente feito louco e abracei a cintura de Liu Huyan. Afundada na tristeza, ela nem percebeu. Com o meu impulso, caiu pra trás, e nós dois fomos parar sentados no chão. Ela ficou olhando, atônita, pra essa pessoa que tinha surgido do nada, como se só então estivesse entendendo o que tinha acontecido. Depois balançou a cabeça e deu um sorriso amargo. Obrigada por me salvar, mas eu realmente não quero mais viver. Quando você for embora, Eu cortei ela na hora. Você ainda vai querer morrer? Se fosse o verdadeiro Ji Bochang, ele com certeza consolaria Liu Huyan com delicadeza e aqueceria aquele coração afundado no fundo do poço. Só que eu não sou ele. Eu não podia roubar o roteiro do protagonista. No segundo seguinte, meti um tapa nela. Quer morrer? Sabe quem eu sou? Eu sou o homem que vai casar com você. O combinado nem foi cumprido ainda e você já quer morrer? Liu Huyan ficou claramente em choque. Do nada apareceu uma pessoa caída do céu, dizendo que ia se casar com ela. Qualquer um travaria. Mesmo tendo sido CEO por tantos anos, ela ainda tinha um temperamento muito bom. Levou um tapa e não ficou brava. Só balançou a cabeça. Você não tá confundindo a pessoa? Só que no instante seguinte, o lado esquerdo do rosto dela também levou outro tapa meu. Que nada! Como é que eu ia confundir? Você é a Liu Huyan. Seu avô e meu avô eram irmãos de consideração e marcaram um casamento arranjado lá na vila da família Ji. Eu puxei o ar e continuei despejando tudo. Lá na vila, todo mundo sabe que a família Liu ficou rica. Agora você tem empresa na cidade grande, mora em mansão e virou CEO. Não pode bancar a sem vergonha e negar esse casamento. Afinal, no futuro eu vou ser marido de presidente. Liu Huyan esfregou o rosto avermelhado, pensou por um instante, levantou e olhou pra mim. Então finalmente pareceu se lembrar. Ji Bochang, né?
Meu avô realmente mencionou isso, mas a família Liu já caiu, e eu não sou mais a Liu Huyan de antes. A vida que você quer, eu não posso te dar. Nosso noivado tá Ela provavelmente ia dizer cancelado, mas eu jamais podia deixar essa palavra sair da boca dela. Vai que, se o noivado acabasse mesmo, ela aproveitasse um descuido meu pra se jogar do terraço? Inclinei o corpo pra frente, agarrei a gola dela de uma vez e reproduzi com maldade o papel desse coadjuvante vilão. Gritei de forma histérica. O que você quer dizer com isso? Quer me abandonar? Sua ingrata sem coração? Na vila, todo mundo sabe que eu vim pra cidade entrar pra uma família rica. Se você desfizer esse noivado agora, como é que eu vou encarar os outros depois? Melhor eu morrer de uma vez. Quando falei isso, até eu entrei no personagem. Empurrei Liu Huyan pra longe e corri sozinho em direção à beirada do terraço. Enquanto corria, ainda gritava. Eu não quero mais viver, ninguém me segura! Liu Huyan nunca tinha visto uma cena dessas. Ela só ficou travada por um instante, e no segundo seguinte correu e abraçou minha cintura por trás, com a voz tremendo. Não faz besteira. Eu caso com você, tá bom? Só não se mata. Protagonista, viu? Você perdeu justamente por ser boa demais, gentil demais. Mesmo quando você mesma já não quer mais viver, ainda não consegue assistir a desgraça de outra pessoa acontecer na sua frente. Eu puxei o canto da boca e deixei escapar um sorrisinho satisfeito. Com a maior intimidade do mundo, passei o braço nos ombros de Liu Huyan e, sem chamar atenção, fui levando ela em direção à escada de acesso do terraço. Bom, já que você teve essa consciência, melhor assim. Vou logo avisando. Eu sou o gatão da vila, tem muita gente atrás de mim. Ficar comigo não é prejuízo pra você. E eu nem tô te explorando muito, viu? Pra casar, me dá 300 mil e tá resolvido. Liu Huyan levantou a cabeça de repente e me encarou, franzindo a testa. Eu já falei que não tenho dinheiro agora. Fiz um gesto com a mão e cortei ela na hora. Se não tem agora, fica devendo. Perdoar essa dívida é que não vai rolar. Querida, você não vai querer me ver virando motivo de piada, né? Eu sou emocionalmente frágil. Se você não me tratar direito, eu posso muito bem me jogar de um prédio. Liu Huyan ficou em silêncio. Ou melhor, depois de passar por falência, tentativa de suicídio e toda aquela sequência de desgraças, ela já estava tão esgotada que nem tinha mais forças para discutir comigo. Essa grande CEO, depois da falência e da liquidação dos bens, estava sem ter onde morar, sem nenhum lugar para ficar. Sem opção, ela só pôde me acompanhar até onde eu morava. Um quarto alugado ali perto, que o sistema tinha arranjado pra mim meia hora antes. Mesmo depois de falir, Liu Huyan ainda era alta, elegante e bonita, destoando completamente daquele apartamento minúsculo. Ela escondeu as emoções e não demonstrou nada no rosto. Só apertou com força a caixinha deixada pela mãe. Obrigada. O rosto dela era bonito demais. Eu fiquei olhando um pouco mais e deixei escapar um leve sorriso. Pra que formalidade comigo? Eu sou seu futuro marido, sabia? E afinal eu não sou o protagonista bonzinho. Ficar do lado desse coadjuvante vilão aqui ainda vai te fazer sofrer bastante no futuro. Liu Huyan realmente queria morrer. Ela já não tinha mais apego a nada, e a ambição que antes a movia tinha sido completamente consumida, reduzida a pedaços na traição dos amigos e parceiros de negócio. Na sala apertada do quarto alugado, ela se encolheu em silêncio naquele sofá meio velho. O que a cobria era a primeira roupa de gala sob medida que o pai deu a ela quando o negócio deu certo. Por ter um valor sentimental enorme, ela nunca teve coragem de vender. Já tinha anoitecido, mas por mais que tentasse obrigar a si mesma a dormir, ela não conseguia. Bastava fechar os olhos para reviver a cena do dia em que a empresa quebrou. As ações despencando, investidores ligando feito loucos, subordinados com cara de pânico. Tudo parecia ter ficado congelado naquele dia. E a vida dela, inevitavelmente, parecia ter sido marcada pela palavra fracassada. Liu Huyan se sentou, cobriu o rosto com as mãos e ficou ali por horas, até a primeira luz do sol atravessar a cortina. Mesmo assim, ela ainda queria morrer. Fracassados não merecem continuar vivendo. Quanto ao noivado com a família Ji, ela também não tinha como resolver, mas Ji Bochang ainda era jovem. Era melhor isso do que deixar um inútil como ela grudado nele pro resto da vida. Ela podia escrever uma carta explicando tudo direitinho, que a família Liu tinha falido e já não estava à altura daquele casamento. Depois de tomar essa decisão, Liu Huyan fechou os olhos, se apoiou de lado no sofá e respirou fundo. Pegou papel e caneta em cima da mesa e mal tinha escrito a primeira linha. No segundo seguinte, ouviu um pá, porque eu tinha metido um tapa bem na cara dela. Olha a hora! Já devia ter levantado para procurar emprego. A protagonista até tinha um temperamento bom, mas ninguém, por mais gentil e tolerante que seja, aguenta levar tapa de graça repetidas vezes e continuar suportando tudo em silêncio. Ela se levantou de repente, amassou com força a carta de despedida que estava escrevendo e me lançou um olhar furioso, tão irritado que os olhos até brilhavam. Quando vi ela assim, com raiva, eu foi aliviado. Eu não tinha medo de ela explodir. Meu medo era ver ela naquele estado morto por dentro. Dei 2 tossidinhas. Agarrei o braço dela, sentei ao lado dela e levantei a voz, me fazendo de ofendido. Eu sou seu marido. Não posso te dar 2 palmadas, não? Vai refletir sobre isso. Como futura esposa, você tem que ter senso de responsabilidade. Vai viver às minhas custas para sempre? Liu Huyan ficou com o rosto alternando entre vermelho e branco por causa do que eu disse. Até o sistema me admirou. Você já meteu papo de casamento e família. Como é que ela vai ter cara de morrer agora? Eu tirei um notebook do armário. Também não tô exigindo tanto assim de você. Com esse currículo e essa experiência, conseguir um emprego que pague dezenas de milhares por mês não devia ser nada demais. Anda, me manda seu currículo que eu vou te cadastrar nos sites de emprego. Dessa vez, Liu Huyan não resistiu. Ela aceitou meu pedido de amizade no WeChat e depois me enviou um currículo.
Devia ser um arquivo feito anos atrás, ainda no começo da fase empreendedora dela. Eu só bati o olho e quase fiquei cego com o conteúdo. Formada numa universidade de ponta, orientada por um acadêmico de elite, artigos publicados em revistas de primeira linha. E o mais importante, vários projetos dos quais participou tinham conseguido verbas enormes de empreendedorismo e rendido retornos muito expressivos. Com um currículo desses, que emprego ela não conseguiria? Eu já fui disparando em massa pelas plataformas de recrutamento, e em poucos segundos, mandei currículo para mais de 100 empresas. Liu Huyan pareceu notar a expressão no meu rosto. Ela puxou levemente o canto da boca e soltou, em tom de deboche consigo mesma. Isso tudo ficou no passado. Do jeito que eu tô agora, duvido que alguma empresa séria vá me querer. Eu cortei ela na hora. Para com isso. Eu não deixo você se diminuir desse jeito. No instante seguinte, meu celular começou a vibrar sem parar. Várias empresas começaram a me chamar pelo chat do aplicativo. Olá, você está procurando emprego? Você é realmente a senhora Liu Huyan? Se for possível, gostaríamos de marcar um horário para uma entrevista. Além de educados, todos eles eram empresas grandes que eu já tinha ouvido falar. Eu agarrei o braço dela, todo feliz. Futura esposa, tá vendo? Eu falei que um monte de gente reconhece a sua capacidade, e os salários deles parecem ótimos. Vai logo fazer entrevista, vai trabalhar e ganhar dinheiro. E depois me entrega tudo. Esses dias eu vi um relógio no celular e gostei muito dele. Talvez por não aguentar mais eu tagarelando, Liu Huyan se levantou, já um pouco cansada. Esfregou a ponte do nariz, então suspirou. Tá bom, eu vou pra entrevista agora, mas não cria muita expectativa. Olhei pra Liu Huyan. Quer que eu vá com você? Ela recusou. Não precisa. Mesmo ela dizendo que não precisava que eu fosse junto, e mesmo deixando no quarto alugado a lembrança da mãe, eu, como trabalhador escolhido pelo sistema, ainda achei melhor ir atrás escondido. Vai que num momento em que eu me distraísse, ela resolvesse ter outra ideia de morrer? Por sorte, dessa vez não houve nenhum problema no caminho. O humor de Liu Huyan pareceu bem estável o tempo todo.